Lembrando a todos que nós fazemos essas 3 partes dos vídeos, né? Com aí 20 minutos cada uma aproximadamente. Depois, na quinta-feira, geralmente, a gente junta as 3 partes, faz um vídeo só. Dá sempre uma hora e pouco. E esses slides, né, essas figuras ilustrativas que nós usamos aqui nos vídeos, estão acessíveis gratuitamente. Você tem tanto a lição escrita, com bastante detalhes, como tem os slides e os vídeos, tudo gratuitamente. Então, nós temos aí, você viu o endereço aí abaixo, e você entra lá no nosso blog ou no site, e lá pega tudo isso gratuitamente. Também na quinta ou sexta nós fazemos aí o SlideShare, que é aí um app, né, um programa que você usa para transformar esses slides em PowerPoint, para você passar aí no domingo, né, ou no dia que você faz a escola bíblica dominical, você pode colocar no telão. Também disponibilizamos em PDF, tanto a lição escrita quanto os slides. Aí quem está nos nossos grupos, né, você pega gratuitamente, aí tem o endereço, né, dos slides. Olha, eu acidentalmente deletei várias listas, né, de envios dos nossos links, né, das nossas mensagens. Então, se você é uma dessas pessoas, então você entra em contato conosco, o meu telefone aí 991520454, que é o telefone meu, pessoal, também WhatsApp, Telegram. Então você entra em contato comigo e eu novamente coloco você em um dos nossos grupos para enviar para você toda semana aí os links, os estudos que nós estamos fazendo. Nós perdemos o grupo 3, o 4, o 5 e o 6. Os outros 20 grupos que nós temos estão funcionando. Mas esses grupos aí, esses 4 grupos nós perdemos. Se você faz parte desses grupos, também você pode, se você foi colocado aí, porque o WhatsApp ele faz o seguinte, ele coloca outra pessoa como administrador. Então, se você é administrador, me coloque novamente no grupo como administrador, né, entre em contato comigo. Aí então eu poderei novamente começar a enviar as mensagens. Eu agradeço muito se você fizer isso. Vamos à introdução da lição, que diz: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, 1º de Reis, 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Então veja que não é bem assim, né? Não foi por causa de Roboão que houve a divisão. Na verdade, foi por causa de Salomão. Se Salomão não tivesse entrado para a idolatria, o reino nunca teria sido dividido. É Deus que está no controle dessa divisão. Então veja só, se Salomão não tivesse entrado na idolatria, hoje, se nós tirássemos a foto de Jerusalém, lá estava o templo de Salomão do mesmo jeito da época de Salomão. Veja bem, esse povo não teria sido expulso, não teria sido levado cativo nem para a Síria e nem para a Babilônia. Veja só, tudo aconteceu por causa da idolatria. Nasceu em Salomão. Veja só, tudo foi consequência da queda de Salomão. Então não haveria nem divisão do reino. Continuaria um reino inteiro de Israel, não perderiam nunca suas terras, né? Tudo isso que aconteceu com Israel, todas essas tragédias, né? Tudo que aconteceu, até a morte de milhões de judeus, né, perseguidos pelo mundo inteiro, não teriam nada disso acontecido se eles não tivessem entrado para a idolatria. Então Salomão, como rei, tendo a sabedoria de Deus, muita riqueza, deu exemplo para o povo, e o povo seguiu a idolatria de Salomão.
Então, daí para frente, aí o povo foi por rumo errado. E essa divisão aconteceu dentro de um plano de Deus para corrigir Israel, para retirá-los da idolatria. E veja que eles tiveram de novo a oportunidade através do rei Josias, através de Ezequias também. Mas eles se tornaram rebeldes e continuaram na idolatria. Então, Roboão não ouviu o conselho dos anciãos, e já era um plano de Deus que ele não ouvisse mesmo, e foi então dividido Israel em duas partes, parte norte, aí chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, com a capital de Samaria, mais para frente, né, a capital foi construída, e na parte de baixo, com a capital de Jerusalém, aí a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, as duas, aí território ou reino de Judá, ou reino do sul. Vamos ver o tópico 1, as principais causas da cisão ou separação. Subtópico 1, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. 1 de Reis 5, 3-5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. 1 de Reis 12, 4. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então veja, olha, 1 de Reis 12, 4, aí diz bem claro, teu pai agravou o nosso jugo. Veja bem, a acusação era contra Salomão. Ele cobrava altíssimos impostos para construir tudo aquilo. Templo, as casas, os outros templos, né, várias construções por toda parte, e gastou muito dinheiro com festas. Veja bem, era uma vida na capital, uma vida luxuosa, muita gente comia do governo, pode ver. Qual o grande problema dos países? Não é exatamente o gasto que se faz com os políticos? Pode ver o Brasil. Qual o maior gasto do Brasil? Com os políticos. Veja quanto aí o STF gasta por mês. Veja quanto o Senado gasta por mês. Veja quanto a Câmara dos Deputados Federais gasta por mês. E assim as cidades. Veja quanto gastam com a política, com os políticos. Então, é o principal gasto de uma nação, é com a parte política, com a liderança e seus luxos, né? Esbanjam dinheiro público. Então, enquanto as pessoas são pobres, os que governam sobre elas são muito ricos. Veja só. Assim também no reino de Salomão. Havia muito luxo, muito gasto na capital, enquanto o povo trabalhava duro para pagar os impostos. 1 de Reis 4,7 diz, olha aí, e tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel que provinham ao rei e a sua casa. E cada um tinha a prover um mês no ano. Então, olha só, cada tribo de Israel sustentava os gastos do rei Salomão e toda a capital ali com seus políticos. Ele colocou o governador em cada uma das tribos para enviar aí os impostos para ele. Veja 1 de Reis 10,14. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente era de 23.300 quilos, além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Então, olha só, essas taxas, né, esses impostos, essas ofertas, essas coisas, tudo vinham tanto de outros países como também através dos governadores de cada tribo que formava todo Israel. Então eram impostos altíssimos, pesadíssimos,
E o povo estava cansado disso. Já não havia mais necessidade de tanto imposto. As construções já estavam prontas. Vamos ver agora, então, o subtópico 2. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sob o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, como está em 1 de Reis 12, 4. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, versículo 10, e não dos anciãos, versículo 6, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores, versículo 11. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte, 1 de Reis 12, 16 a 20. Então veja, o povo já estava cansado de pagar impostos, e altíssimos impostos. Pediram a Roboão, que estava assumindo agora, no lugar do seu pai, pediram a ele para diminuir esses impostos. Eles não estavam dizendo que era para acabar com os impostos, mas era diminuir um pouco, porque não havia mais necessidade de tanto imposto. E ele pediu 3 dias para eles, para responder, foi lá, ouviu o conselho dos mais velhos, dos anciãos, e eles disseram para aliviar, para tratar bem o povo. Deram conselho para ele, mas aí ele chamou os jovens, companheiros dele, e os jovens disseram, não, faça pior do que o seu pai ainda. E é o que ele decidiu fazer. Ele fez uma escolha, vou seguir o conselho dos jovens, meus amigos. Olha, Salomão já explorava as 10 tribos e dando aí toda a festa, toda a alegria, todo o gasto para as 2 tribos do sul. Ele não deveria ter feito isso. Então tudo era para ser dividido entre todos. Os benefícios eram para todos, deveria ser assim. Então beneficiava apenas as 2 tribos do sul. Já estava errado, isso foi causando divisão. Foi causando já a ideia de rebelião. E quando o Roboão chega, eles querem, olha só, ele foi chamado, não foi em Jerusalém, foi lá em cima, Israel, para assumir o trono sobre todo o país. Era para ser assim. Mas ele não aproveitou a sua oportunidade. Ele não foi sábio. Não foi temente a Deus, não perguntou nada para Deus, não pediu a opinião de Deus. Então, o que ele fez? Decidiu piorar a situação. E aí, Jeroboão já tinha sido, o profeta Aías já chegou para o Jeroboão e disse para ele, com a capa nova, cortou a capa em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão e disse para ele, Deus está dizendo que vai dividir o reino e você vai governar sobre 10 tribos. Então Jeroboão já estava ali, o povo sabia quem era Jeroboão. Jeroboão estava no Egito, fugido de Salomão. Ele vem para Israel quando sabe que Roboão vai ser ali, líder sobre todos. Então, nessa hora o povo chama Jeroboão e diz, não, você vai governar sobre nós. Então dividem o país devido à falta de obediência de Roboão a Deus, devido à falta de sabedoria dele em ouvir os anciãos. Então, houve a cisão, ou seja, a separação do país, dividido, parte norte e parte sul. Vamos ver aí, tópico 2, os erros de Roboão. Subtópico 1, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. 1 de Reis 12, 8 a 11. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. 1 de Reis 12, 6 e 7. Então veja que Roboão, ao invés de corrigir os erros do seu pai Salomão,
que estava explorando o povo, estava cobrando altíssimo imposto do povo. Então, ao invés de corrigir isso, como os anciãos o aconselharam, ele foi piorar a situação. Fez pior que o seu pai ainda. Aumentou mais ainda os impostos. Veja só. Então, o conselho nessa hora foi ótimo dos anciãos. O problema é que ele chamou os jovens para o aconselhar também. E aí os jovens querem o quê? Mostrar um poder, né? Muitas vezes na igreja acontece isso, né? Os jovens, como eles têm uma força física muito grande, e aí são aqueles que possuem mais assim, o controle sobre a música na igreja, então acabam tomando uma posição de superioridade. E o pastor muitas vezes se vê aí debaixo desse controle de jovens na igreja e acaba seguindo para o lado errado. Por isso, nossos cultos, nós temos visto, né? São dominados por jovens, pessoas que muitas vezes nem testemunho de crente dão. Pessoas que muitas vezes nunca nem leram a Bíblia uma vez só. Muitos deles nem batizados no Espírito Santo são, mas dominam sobre a igreja. Isso é um absurdo. Então o pastor tem que tomar muito cuidado com isso. Os anciãos é que devem estar no controle, aconselhando o pastor, mostrando o rumo. Não são jovens descomprometidos com Deus. Muitas vezes a escola bíblica dominical, esses jovens nem frequentam. E é o que nós temos visto e muito isso. Principalmente o pessoal que trabalha com música, né? Veja aí, os cultos foram dominados por música. 70% dos cultos é tempo só de música. Isso é um absurdo. Jesus nem tem tempo mais na igreja. É um exagero. Então, tomemos cuidado com isso. Então, são pessoas que não estão ganhando almas, não estão orando, não estão jejuando, não são estudiosos da Bíblia, não frequentam a escola bíblica dominical e estão governando a igreja muitas vezes. Os pastores se sentem aí oprimidos por essas pessoas. Tome cuidado, pastor. Subtópico 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. 1 de Reis 12:13. E veja bem que Roboão só ficou com essa parte do sul porque Deus quis manter a aliança que tinha com Davi. É por amor a Davi, não foi nem por amor a Roboão. E nem Salomão. Foi por amor a Davi. E ele tinha uma aliança com Davi. E ele disse para Davi que sempre haveria alguém no trono descendente do rei Davi. Por isso Roboão continuou governando. Olha, Salomão só terminou o seu reinado por amor a Davi que Deus tinha. Deus ia retirar Salomão. Mas também deixou por amor a Davi. Olha só. O quê? É uma aliança que ele tinha com Davi. Não podia quebrar a aliança. Roboão só estava ali também por amor a Davi. Deus estava cumprindo uma aliança. Que a aliança passa de pai para filho. Veja, quando Davi fez uma aliança com Jonatas, filho de Saul, depois que Saul morreu, depois que Jonatas morreu, o que aconteceu? Davi chamou Mefibosete, que era filho de Jonatas, e deu terras para ele, colocou ele para comer na sua mesa. Veja só. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas. É por amor a Jonatas. Não é por amor a Mefibosete. Ele nem conhecia Mefibosete. Então, era o amor pelo pai. Era uma aliança para com o seu pai, Jonatas. A aliança vale muito. Veja lá, por que Deus livrou Ló? Por causa de Abraão. E a Bíblia diz, ó, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se Deus de quem? De Abraão, que Abraão tinha pedido, intercedido por Ló. Então a aliança vale muito.
Por que existe até hoje o povo de Israel? Porque existe uma aliança feita por Deus com Abraão, que a sua descendência seria como a areia do mar, seria como as estrelas do céu. Olha só, uma aliança feita. E quando Davi disse, ó, o descendente de Davi reinaria sobre o trono. Então Jesus vai reinar como descendente, né, legalmente, do rei Davi. Nasceu em Belém de Judá. Jesus disse, a salvação vem dos judeus, né, e Jesus vai governar sobre eles 1000 anos, cumprindo a aliança que Deus fez com Davi. Então a aliança é uma coisa muito séria. Roboão só estava governando porque havia uma aliança de Deus com Davi, prometendo que um dos seus descendentes sempre estaria no trono de Israel. Aí Roboão não segue o conselho correto dos anciãos e vai seguir o conselho dos jovens. E a parte norte já estava há muito tempo querendo se separar, aproveitaram a oportunidade para se separarem. Subtópico 3, os cuidados com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão, Provérbios 28, 26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Então, olha só, o orgulho precede a ruína. É assim que aconteceu com Salomão. Se orgulhou, o orgulho tomou conta do coração, passou a não ouvir mais Deus, conselhos de Deus. O profeta Natan estava ali aconselhando, né, chamando a atenção, outros profetas estavam ali, mas Salomão passou a olhar para si, dizendo, eu sou o homem mais sábio, mais rico, não preciso mais de Deus, sou independente agora. Tenho tudo o que um homem pode desejar sobre a face da terra, né? Riqueza, mulheres, cavalos, sabedoria, livros escritos, né? Então, se achou independente de Deus. Isso foi a sua ruína, foi o seu mal, foi a sua destruição. Então, os pecados começaram a se multiplicar, foram aumentando até que caiu na idolatria. E Roboão agora, filho de um rei como Salomão, imagine, se achava o máximo. Então, ele seguiu a sua própria cabeça, acompanhando a ideia dos seus amigos. Então, não foi sábio, fez uma péssima escolha. E com isso, destruiu o reino e destruiu a sua vida. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se acha sabedoria. Mas conselho de quem? Então, temos que saber. Estamos pedindo conselho de quem? Roboão teve 2 tipos de conselhos. Os conselhos bons e os maus. Conselhos dos anciãos, conselhos dos jovens. E ele escolheu. E escolheu errado.